É hora do culto. Capítulo 44 Os julgamentos. Clarice retornava com os filhos para casa, vindo da padaria, quando avistou uma vizinha caminhando em sua direção e a cumprimentou. Bom dia, Dona Luísa. A senhora, sem levantar a cabeça, passou depressa e silenciosamente pelos três. Rosiane reparou o comportamento da mulher e comentou com a mãe. Que falta de educação, hein, mãe? Não custava nada ela cumprimentar você também. Ah, minha filha querida, esse tipo de situação é tão comum. Não devemos nos deixar aborrecer por um motivo tão pequeno. Afinal de contas, fiz a minha parte, não foi? Cumprimentei Dona Luísa porque eu, sinceramente, lhe desejei um bom dia e não para receber outro de volta. Algumas pessoas cumprimentam outras com o intuito de exigir um tratamento semelhante como retorno. Isso não é doar de si. É mesmo? Admirou-se a menina. Vamos fazer o que fazemos habitualmente, propôs a mãe. Retornaremos a este assunto em nosso culto de hoje. Naquela noite, após ter iniciado a reunião e relatado o fato a Silvio, Clarice passou a discorrer sobre o episódio com a vizinha. Filhos, como podemos julgar o que se passa no coração das pessoas? Que condição temos nós de saber o que se passa na mente e no coração dos espíritos com quem convivemos ou simplesmente nos encontramos? Desconhecemos as preocupações, os medos, as frustrações e as experiências amargas que tanto influenciam seu comportamento. Não podemos exigir que nos tratem bem ou que estejam sempre a sorrir para nós. É verdade, disse o pai. Jesus nos alertou intensamente para a necessidade de não julgarmos nossos semelhantes. No Sermão do Monte, o mestre alertou: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com essa vos medirão. E completou: por que vês o argueiro no olho de teu irmão, mas não percebes a trave que tens no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Argueiro? Trave? Que significam? Perguntou Paulo. Silvio respondeu. São alegorias que Jesus adotou para facilitar seu ensinamento. O argueiro é um pequeno cisco, ao passo que a trave representa um cisco bem maior. Jesus quis dizer que, antes de prestarmos atenção aos defeitos alheios, devemos avaliar e corrigir os nossos. Reparem ainda que o mestre aborda, nesse trecho do sermão, a lei de causa e efeito, quando diz: com a medida que usais, com essa vos medirão. Sim, disse Clarice, devemos considerar que faz parte da rotina das pessoas avaliar e comparar coisas e situações, tendo como referência seus valores e preferências. Escolhem as cores que vão vestir, os alimentos que vão comer, os livros que vão ler, rejeitando os itens que não são do seu agrado. Num certo sentido, fazem o mesmo com as pessoas, ao julgar o seu comportamento em função de suas próprias concepções. O problema é que do julgamento passam à condenação, quando não concordam com alguma situação. Silvio completou a ideia da esposa. É verdade, Clarice, e a partir daí, na maioria dos casos, se colocam no papel de rigorosos juízes, sentenciando seus condenados. Como assim, pai? Indagou Rosiane. A condenação, em muitos casos, se dá meramente sob a forma de palavras acusatórias, que as pessoas usam para rotular as outras com adjetivos pejorativos, como fofoqueiro, pão duro, egoísta, etc.
A maledicência é o terrível hábito de condenação. O menino ficou com uma dúvida. Mas, pai, se nós vemos alguém fazer algo que não devia, não devemos comentar a respeito? Por exemplo, a Rosiane agiu errado ao dizer que aquela senhora foi mal educada? É mais correto não acusarmos as pessoas. Talvez a senhora estivesse passando por algum tipo de preocupação naquele momento. E, mesmo que ela tenha sido mal educada, propositadamente, é uma dificuldade íntima que ela precisa vencer, não é mesmo? De nossa parte, precisamos ser pacientes, tolerantes e fazer bom uso das lições de amor que aprendemos com Jesus, da melhor maneira possível. Clarice finalizou o assunto com o seguinte comentário: Jesus não espera que cobremos bom comportamento dos outros. Ele aguarda que cada um faça a parte que lhe cabe na construção do reino de Deus na terra. Portanto, filhinhos, muito cuidado com os julgamentos quando pensamentos negativos a respeito de outras pessoas invadirem suas mentes. Procurem dispersá-los e, se possível, transformá-los em preces em favor daqueles que estiverem pensando. Quem sabe responder? Como associar os nossos julgamentos com a lei de causa e efeito, segundo Jesus? Qual a melhor maneira de pensar e agir com pessoas e situações para evitar julgamentos precipitados? Por que não devemos julgar os nossos semelhantes? Pense e comente sobre suas dificuldades e vitórias perante o hábito do julgamento.